Isaías viveu no centro de uma das épocas mais perigosas da história de Judá. Ele caminhou pelos corredores da corte, aconselhou reis e enfrentou impérios. Você provavelmente conhece Isaías como um dos maiores profetas da Bíblia, como o homem que viu o trono de Deus. Mas o que os livros de história e as tradições judaicas mais antigas escondem é um final tão brutal que raramente é contado. Enquanto as muralhas de Jerusalém ainda ecoavam suas profecias, Isaías teria sido caçado pelo próprio rei de Judá e submetido a uma execução terrível. Ele foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio, ainda vivo. Mas como um homem de tamanha influência na corte chegou a um fim tão trágico? A resposta não está apenas nos pergaminhos, mas escondida sob as pedras de Jerusalém. Escavações recentes em Israel trouxeram à luz algo que ficou enterrado por 2.700 anos. E é a partir deste ponto que nossa jornada começa. Em 2018, durante escavações em Jerusalém, arqueólogos encontraram um pequeno pedaço de argila do tamanho de uma unha, quebrado, antigo e aparentemente insignificante. Mas gravado nele estava o nome que atravessava quase 3.000 anos, Yeshayahu, Isaías. E o detalhe que tornou tudo ainda mais impressionante é que esse pequeno selo foi encontrado a poucos metros de onde já havia sido descoberto o selo do rei Ezequias. 2 nomes ligados pela história, pela crise, pela guerra e por decisões que poderiam colocar Jerusalém à beira da destruição. A pergunta que ecoa é: será que esse pequeno fragmento de argila poderia ser a marca real do próprio profeta Isaías? As letras gravadas logo abaixo do nome Yeshayahu são NVY, as primeiras letras da palavra hebraica para profeta. A descoberta deste selo aconteceu na região do Ofel, entre a cidade de Davi e o Monte do Templo, exatamente onde funcionava a corte real no século 8 a.C. Aquilo que durante séculos foi lido apenas em pergaminhos, agora estava escrito no pó da terra. Para entender melhor, precisamos voltar mais no tempo. Precisamos voltar para o ano em que morreu o rei Uzias. Isaías, filho de Amós, não era um homem comum. Identificado como cidadão de Jerusalém, ele tinha livre acesso à corte real. A tradição judaica, preservada no Talmud, afirma que seu pai Amós era irmão do rei Amazias, o que colocaria Isaías dentro da aristocracia de Judá, fazendo dele possivelmente primo do próprio rei Uzias. Ele conhecia o palácio por dentro, entendia de política internacional, acompanhava de perto as movimentações das grandes potências. E foi justamente quando o rei Uzias morreu, encerrando um período de prosperidade e estabilidade, que Isaías teve a experiência que mudaria sua vida para sempre. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O som era tão poderoso que os umbrais das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Diante daquela visão, Isaías não reagiu com confiança, mas com desespero. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um dos serafins voou até ele com uma brasa viva retirada do altar com uma tenaz e tocou seus lábios, declarando que sua iniquidade havia sido tirada. Só então ele ouviu a pergunta: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. A missão, porém, não seria fácil. Sua mensagem endureceria corações. Cidades seriam assoladas e restaria apenas um tronco, um remanescente. Enquanto isso, o cenário político ao redor de Judá se tornava cada vez mais ameaçador. Jerusalém estava situada numa ponte terrestre estratégica entre grandes impérios. Ao norte, Israel e a Síria. Ao sul, o Egito. E ao nordeste, a Assíria, uma potência brutal. Sob o comando de Tiglat-Pileser III, a Assíria havia transformado a guerra em uma máquina administrativa, implantando deportações em massa e expandindo seu domínio com grande eficiência.
O profeta descreve a Assíria como a vara da ira. O primeiro grande teste de Isaías ocorreu no reinado de Acás, rei de Judá, durante a crise sírio-efraimita. A Síria e o Reino do Norte tentaram forçar Judá a se unir contra a Síria. Acás ficou aterrorizado e o profeta teve que ir ao seu encontro no aqueduto do tanque superior, levando consigo seu filho Sear-Jazub, cujo nome significava um remanescente voltará. Isaías ofereceu a Acás a oportunidade de pedir um sinal divino, mas o rei recusou e preferiu se tornar servo da Assíria, pagando para eles impostos anuais com o ouro que ficava no templo. E essa decisão mudou o rumo da nação. Em 722 a.C., Samaria caiu. O Reino do Norte foi destruído pela Assíria e Judá ficou isolado como o último território independente do povo de Deus. Refugiados lotaram Jerusalém. A cidade se expandiu às pressas e uma muralha de 7 metros de largura foi construída para proteger os novos bairros. Casas foram emolidas para fortalecer os muros, exatamente como Isaías descreve ao mencionar que contastes as casas de Jerusalém e derribastes as casas para fortalecer o muro. A arqueologia encontrou a muralha e encontrou as marcas de sua construção feitas às pressas. Conhecida hoje como Muralha Larga, esta antiga fortificação defensiva situada no bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém tem sido uma evidência concreta do crescimento emergencial da capital na época de Isaías. Porém, o momento mais crítico ainda estava por vir. Durante o reinado de Ezequias, em 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Segundo seus próprios registros no documento Prisma de Senaqueribe, encontrado em Nínive, ele conquistou 46 cidades fortificadas de Judá, e Laquis, a segunda cidade mais importante do povo judeu, foi tomada. No palácio de Senaqueribe, em Nínive, arqueólogos encontraram enormes painéis de pedra retratando o cerco e a queda de Laquis, máquinas de guerra avançando, arqueiros disparando e prisioneiros sendo levados. Escavações em Tel Laquis revelaram a rampa de cerco assíria e 500 pontas de flechas, confirmando a brutalidade da campanha. Jerusalém ficou cercada e Senaqueribe escreveu: quanto a Ezequias, o judeu, eu o tranquei em Jerusalém como um pássaro em uma gaiola. Durante o cerco da cidade, Rabsaqué, comandante enviado por Senaqueribe, posicionou-se junto aos muros e gritou em voz alta na língua do povo, questionando a confiança de Ezequias. Ele zombou, desafiou e atacou não apenas o rei, mas o próprio Deus de Israel. O discurso foi calculado para gerar medo e divisão interna. Ele dizia que nenhum Deus das nações conquistadas foi capaz de livrar o povo da mão da Assíria. Diante deste cenário, Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Enviou seus oficiais para consultar o profeta Isaías e a resposta veio clara. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Era ousado, era improvável, era impossível aos olhos humanos. Mas o exército assírio não invadiu Jerusalém. Os registros daquela época confirmam o cerco, confirmam a pressão, mas silenciam sobre a queda. Isaías 37 relata que naquela noite o exército assírio foi destruído e Senaqueribe voltou para Nínive e Jerusalém permaneceu. Pouco tempo depois deste cenário, o rei Ezequias teve que enfrentar uma enfermidade mortal e Isaías levou a mensagem de que ele morreria.
Mas após a oração do rei, o profeta trouxe também a promessa de cura e o sinal do retrocesso da sombra no relógio de Acás. Mais tarde, Ezequias mostrou seus tesouros aos embaixadores da Babilônia e Isaías profetizou que um dia aqueles mesmos tesouros seriam levados. O profeta não confrontava reis por ambição política, ele confrontava porque via além do momento imediato. Seu ministério atravessou os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele testemunhou prosperidade, decadência espiritual, alianças equivocadas e reformas sinceras. Falou sobre julgamento, sobre remanescente, sobre um servo que levaria enfermidades e dores. Falou sobre um rei chamado Ciro há cerca de 150 anos antes de seu nascimento, chamando-o de pastor e ungido, que decretaria a reconstrução de Jerusalém. O texto bíblico não descreve sua morte, mas a tradição judaica afirma que durante o reinado de um dos piores reis de Judá, o rei Manassés, Isaías foi martirizado, cerrado ao meio dentro de um tronco oco, num período de grande e violenta opressão contra os profetas. No fim, o mais importante não foi como sua vida terminou, mas para onde sua mensagem apontava. Ele viveu no centro da política, mas falava de santidade. Ele caminhou entre muralhas e túneis, mas falava de confiança. Ele presenciou guerras, mas falava de redenção. Seu legado atravessou a argila dos selos, as pedras das muralhas, os prismas dos inimigos e os rolos escondidos no deserto. E tudo isso começou com um homem que, diante de um trono alto e sublime, respondeu: "Eis-me aqui."